Boa noite com Maria, 3 de fevereiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o livro do Padre Luiz Erlim. Esse aqui, você tem o seu, você está acompanhando? Como é que você está achando do devocional? Coloque aqui nos comentários, gostaria de saber, porque eu estou amando o devocional. O de hoje, então, assim, daria para mergulhar muitas coisas, mas eu tive que me conter porque o devocional de hoje está simplesmente maravilhoso. Assim, é o top 3 para mim, porque tá muito bom e eu tenho que resumir no nosso tempo. Mas se você tem o devocional, eu convido você a ler, a reler, a mergulhar também. E você que não tem, vai fazendo as anotações. Eu não sei se vocês já viram que agora nos vídeos aqui no YouTube tem uma estrelinha. Eu não sei se fica aqui no canto, mas tem uma estrelinha aqui do lado de você dar a sua curtida. E aqui tem uma estrelinha. Nessa estrelinha, ela é da inteligência artificial, onde você pode clicar e ali vai ter o resumo do vídeo. Nossa, achei muito legal. Então, você pode aí copiar, fique à vontade. Então, vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, para que a meditação de hoje possa fazer sentido ao nosso coração, possa ser resposta de Deus, que a palavra de Deus possa nos dar direções, possa também vir tocar os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela penetra, ela é para curar, ela é para renovar. Então, que a palavra de Deus hoje possa fazer tudo isso em nossa vida. Basta que abramos os nossos corações, basta que desejamos que essa palavra nos renove. Por isso, nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude, que ele esteja conosco, nos iluminando e tocando todo o nosso ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é: ser tentado não é pecado. Vamos entender antes o que é tentação? Porque ser tentado não é pecado. O inimigo pode vir com as suas artimanhas, com as suas seduções, mas dar o nosso consentimento, dar o nosso sim a isso, é que nos leva ao erro, é que nos leva ao pecado. Então, esses sentimentos vão vir nos perturbar? Vão. Mas a questão é, eu estou cedendo ou eu estou lutando? Para entendermos o que é tentação, eu trouxe aqui o conceito. É um conflito entre o desejo imediato e os valores de longo prazo. É vista como uma sedução que visa o pecado ou a queda. Então o inimigo ele quer que a gente caia, que a gente saia da graça de Deus, que a gente saia da presença de Deus. Por isso, essas vontades, essas querências, essas inclinações ao pecado, elas vêm. Só que nós precisamos o quê? Resistir, lutar para dizer não. A passagem bíblica de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Você pode abrir sua Bíblia em Ezequiel 37, 1, que diz: a mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Alessandro, o que isso tem a ver com pecado? Você já vai entender. Mas antes vamos entender esse contexto aqui de Ezequiel. Descreve um estado de êxtase profético. Ezequiel é levado espiritualmente para além de sua realidade física no exílio para receber uma mensagem de esperança. Representa um cenário de catástrofe e julgamento. Naquele contexto histórico, simbolizava o povo de Israel no exílio babilônico, que se sentia morto, sem pátria e sem esperança de retorno. Os ossos secos é a secura extrema dos ossos que enfatiza a impossibilidade humana de restauração. O povo estava espiritualmente e nacionalmente aniquilado, mas a visão prepara o caminho para mostrar que para Deus nada é impossível. Aquele povo tinha estado naquela situação tão deprimente por conta do pecado.
Que pecado que era? Vamos lembrar. O povo começou a adorar outros deuses. Eles esqueceram de Deus, dos seus prodígios, dos seus milagres, da sua intervenção para adorar outros deuses. Começaram a desobedecer. E essa obediência, melhor dizendo, essa desobediência trouxe as consequências do pecado. O povo se tornou escravo, o povo acabou perdendo tudo porque Babilônia foi devastada. Então é nesse cenário. Toda vez que eu peco, eu vou ficando longe de Deus. Por isso que nós somos chamados aqui a confessar. Lembrando que para nós católicos, nós temos a confissão como um sacramento, é um selo. Quando eu vou no padre me confessar e dizer ali os meus pecados, e ele me absolve, mediante ao meu arrependimento, eu recebo um selo, esse selo de perdão, de misericórdia, para colocar fim àquele pecado. E daí por diante eu preciso o quê? Lutar para não viver esses ossos secos, para não viver essa cena. Ezequiel parece até um filme de terror, porque imagine a cena. Você é transportado para um lugar onde você só vê ossos, onde você só vê morte, onde você só vê sequidão. Eu já tive a oportunidade de estar perto de um sertão, né? Lá no interior da Paraíba. E chega a dar assim, uma certa tristeza, porque você olha e você só vê terra árida. Você não vê planta, você não vê árvore, é tudo seco. E aquele mundo de terra, né? Não sei nem se é de propriedade de alguém ou se é do governo, não sei, mas você vê aquele mundo de terra que você não sabe onde começa, onde termina, e tudo seco. É só um barro, é só uma terra batida, assim, você não vê vida. Como é triste essa cena. Então imagina você ver uma cena assim e você vê um monte de ossos. E é nesse cenário que Deus profetiza o novo. Nós não vamos ver o que vai depois, né, dessa passagem de Ezequiel, mas já com esse pequeno trecho a gente já vê muita coisa. E eu quero aqui continuar trazendo para você a ação prática desse versículo de Ezequiel. Primeiro, o reconhecimento do vale. Ezequiel não foi ao vale por vontade própria, mas levado pela mão do Senhor. Você consegue identificar algum momento difícil na vida que, embora doloroso, foi necessário para que você tivesse uma nova visão espiritual? Assim como Ezequiel foi levado para aquele lugar, para aquele cenário sombrio, seco, e ali Deus lança uma profecia: eu farei reviver. É como você olhar para aquele cenário de terra batida, seca, e Deus falar assim: eu vou fazer brotar árvore. No primeiro momento você vai falar assim: mas como se não tem vida? Mas Deus opera milagre. Você consegue ver, diante daquilo que você passa, Deus operando milagres? É preciso ter essa fé. Ezequiel está nos ensinando isso. Segundo ponto, a honestidade diante do caos. O Senhor fez Ezequiel andar ao redor dos ossos para que ele visse que estavam muito secos. Em qual área da sua vida hoje você precisa parar de maquiar a realidade e admitir para Deus que a situação chegou ao limite e está seca? Qual é a área da sua vida que está seca? É no seu casamento? É no seu trabalho? É na sua missão da igreja? É na sua fé? É nas suas finanças? É na sua saúde? Qual é a área? Identifique essa área e veja: isso aqui eu não acredito mais. Isso aqui eu não consigo ver um milagre, isso aqui eu não consigo ver uma resposta, isso aqui eu não consigo ver uma solução. Lembra que ontem nós falávamos que muitas das vezes a gente espera uma resposta de Deus e ela não vem? Muitas vezes a gente quer fazer perguntas para Deus e não sabe como. É aí que entra a fé. Mas eu preciso levar esse choque de realidade para que eu possa tomar atitude. Aqui é uma faca de dois gumes, como diz o ditado.
Ou eu vou tomar uma atitude, ou eu vou me conformar e vou aceitar. Mas hoje, Ezequiel, ele vai nos ensinar, e é essa atitude que nós temos que ter, que é de crer e mudar. Porque imagina se Ezequiel não acreditasse. A gente não ia conhecer o restante da história, porque ela não ia existir. Mas porque Ezequiel acreditou no novo de Deus, porque quando Deus deu a ordem, disse: sopra sobre os ossos secos. Se ele não obedecesse essa ordem, a gente não ia conhecer e a gente não ia ver o milagre acontecendo. Terceira dica. Diante da pergunta: poderão viver estes ossos? Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Como você pode praticar essa mesma confiança silenciosa, entregando a Deus o controle de problemas que parecem não ter solução lógica aos olhos humanos? Essa meditação de hoje parece até uma continuação de ontem, porque nós falávamos assim, que Deus tudo conduz. Ele tudo conduz. E hoje nós somos chamados a falar: Senhor Deus, tu o sabes. Diante dessa dificuldade, dessa provação, dessa tribulação, Senhor Deus, tu o sabes. Tome posse dessa verdade. Vamos ver o que a mensagem de hoje vai nos falar? Ela diz assim: querido filho, nunca te esqueças. A tentação e as provações sempre acompanharão a vida de todas as pessoas. Tu te lembra dos evangelhos que relatam que meu filho Jesus, logo após o seu batismo, foi levado pelo Espírito a uma montanha para ser tentado pelo diabo? Ser tentado não é pecado. O pecado está na não adesão a Deus. Está em se deixar dominar pelos encantos dos príncipes das trevas. A maior prova de amor que alguém pode dar a Deus, mesmo estando diante da tentação, é conscientemente ser capaz de renunciar às artimanhas do maligno. Não é o local que tu estás que te fará mais ou menos pecador, mas é onde o teu coração se encontra. Lembra-te dos evangelhos. Jesus venceu esse lado do inimigo com a força da palavra. E aí eu volto lá para o começo, quando eu falei sobre o versículo de Ezequiel e disse: o que tentação tem a ver? Nós somos tentados no meio desse deserto a não ver a vida, a não ver a solução, a não ver uma planta, a não ver uma folha. A gente tem essa sensação. No meio do problema, no meio da tempestade, a gente não consegue ver. Eu compartilhava outro dia que eu pedi a Deus: Senhor, dá-me a direção, porque eu não sei o que fazer. E a resposta não veio naquele exato momento. A resposta não veio naquele dia. A resposta veio depois. E mais uma vez Deus disse para esperar. Mas a resposta depois ela veio de forma concreta. Então, muitas das vezes não vai ser da nossa maneira, mas vai ser do jeito de Deus. Senhor Deus, tu sabes. Deus sabe de tudo. E sabe também que a tentação é uma das ferramentas que o diabo usa para que a gente não creia, para que a gente continue escravizado. Eu poderia aprofundar sobre isso, mas não vou ter como eu aprofundar. Mas eu convido a você a mergulhar e ver quais são as áreas que hoje você é tentado. Quais são as situações hoje que você tem inclinação ao pecado? Quais são os pecados que você mais enfrenta? Isso é uma análise própria. Como Santo Agostinho nos recomenda, conheça-te a ti mesmo. Será que eu me conheço? Será que eu sei quais os pecados que eu caio facilmente? Que eu me deixo levar facilmente? Será que eu sei quais são os pecados que me escravizam sem eu perceber? Para que eu possa lutar. Eu anotei aqui sobre pecado, mas eu não vou seguir, porque eu quero falar já da frase, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas você pode mergulhar sobre essa questão da tentação, de como você pode combater, de como você pode lutar. Vamos para a frase, ela diz assim: vencer a tentação é provar a Deus que o amamos. Você tem lutado? Eu quero te dar aqui 3 pontos que essa frase nos ensina. O amor como motivação, não o medo.
Quando você diz não a um desejo imediato que fere seus valores, você está dizendo um sim muito maior para Deus. Daqui a pouco nós vamos estar na Quaresma e nós vamos ouvir falar muito sobre pecado, sobre arrependimento. Só que eu preciso todos os dias fazer esse exame de consciência, de lutar contra o meu pecado. Segunda dica: vencer a tentação no secreto é maior ato de sinceridade espiritual, pois prova que o seu relacionamento com Deus é real e não apenas uma fachada social. E terceiro ponto: vencer a tentação não é apenas passar vontade, mas reconhecer que o prazer que o pecado oferece é passageiro e vazio, perto da paz que a presença de Deus traz. Já começa a fazer seu exame de consciência. Já na próxima semana já é carnaval e já vai começar a Quaresma e a gente já tem que já estar fazendo o nosso exame de consciência para que a gente possa vivenciar uma Santa Quaresma. Vocês já sabem que aqui eu vou usar o livro do Márcio Mendes, Na Presença do Deus Vivo. Não estou aqui com ele, mas eu já mostrei, né? Já tem um card na aba Comunidade que nós vamos mergulhar nesse livro. Então, que a gente já faça esse exame de consciência para que possamos lutar. E diante desse vale de ossos secos, a gente possa vencer as tentações, que é da incredulidade, que é da falta de fé, e que a gente possa lutar. Lutar. A palavra-chave de hoje é tentação. O que ela diz para você? O que essa palavra diz para você? Ela faz sentido? Então anote aí no seu caderno. Vamos fazer o momento da oração para que nesse momento o Senhor venha selar o nosso coração. Nós falamos de muitas coisas. Sobre pecado, sobre tentação, sobre terra árida. Sabe aquela música que se canta muito em todo lugar, terra seca, da fraternidade? Que você possa ouvi-la hoje, de novo, que você possa ouvi-la, para que verdadeiramente você possa dizer: o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca. Pode ser que hoje o seu coração esteja como uma terra seca. Pode ser que hoje o seu coração esteja só com apenas uma folhinha. Não importa. A água viva do Espírito Santo, ela rega e faz brotar folhas novas. E faz a vida florescer, faz a vida acontecer. Então que nessa oração possa o Espírito Santo selar em nós esse desejo de romper com o pecado e que possamos ser frutíferos. Amém? Então, vamos rezar assim. Senhor Deus, que a tua mão desça sobre a minha vida, assim como desceu sobre o profeta Ezequiel. No meio das minhas dificuldades e dos desertos que atravesso, peço que o teu Espírito me arrebate e me dê uma nova visão. Eu convido a você nesse momento a apresentar para Jesus as suas dificuldades, apresentar quais são os desertos que você tem passado, que você tem enfrentado. De repente você já está desde o ano passado ou há muito mais tempo nesse deserto, nessa situação que não floresce, nada acontece. Que nosso Senhor venha te dar a visão e a coragem para prosseguir. Pai, tu conheces as áreas da minha vida que estão secas, sem esperança ou sem movimento. Eu te peço, sopra o teu ruá sobre os meus sonhos, minha família, minha saúde. Diz agora para o Espírito Santo onde que você quer que ele sopre vida, que ele sopre renovo, que ele sopre o sopro da vida, o hálito novo, a fortaleza que você precisa, a paciência que você precisa. Peça agora ao Espírito Santo que aquilo que parecia morto receba vida, que os nervos se restabeleçam, que a alegria do teu Espírito me coloque de pé novamente. Eu creio que não há situação impossível para o teu poder, que eu possa testemunhar a tua glória, transformando vales de ossos secos em um exército de vitória. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. E eu quero encerrar com essa frase: Senhor Deus, tu o sabes. Que diante da sua dificuldade e daquilo que você passa, você possa proclamar hoje. E tome posse. Escreva nos comentários se faz sentido para você. Senhor Deus, tu o sabes. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.